Aí, você sabe a diferença entre a fusão nuclear e a fissão nuclear? É disso que nós vamos falar hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa página Conhecimento à Verdade, a minha, a sua, a nossa página, de ciência e evolução da consciência, tá? No vídeo de hoje eu recebi a seguinte pergunta: professor, me explica a diferença entre a fissão nuclear e a fusão nuclear, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que passar para vocês, tá? Reação nuclear é diferente de reação química, né? A reação química, ela trabalha ali na eletrosfera, ou seja, onde você tem a partícula do elétron, né? Ou seja, vai trabalhar na doação e no recebimento de outros elétrons. Já a reação nuclear, ela trabalha exatamente na partícula, ou seja, no núcleo da partícula do átomo, ou seja, onde você tem as partículas divisíveis, que é o próton e o nêutron, né? Então, a reação nuclear é exatamente onde a gente vai ter a fissão nuclear e a fusão nuclear. E é exatamente isso que eu vou passar aqui para vocês, tá? Então, para começar, fissão nuclear. O que é a fissão nuclear, né? A fissão nuclear, basicamente, é a quebra de partículas, ou seja, é quando você lança uma partícula, por exemplo, de nêutron contra uma partícula de urânio 235, que é o urânio enriquecido, né? É um elemento mais pesado. Então, você lança essa partícula de nêutron contra a partícula de urânio, né? Isso quebra essa partícula, gerando outras três partículas de nêutrons, ou seja, essas outras três partículas de nêutron vão atingir outra partícula de urânio, né? Gerando mais três, ou seja, você tem uma reação em cadeia, né? Você vai ter um ciclo gigantesco de quebra de partículas, gerando muita energia e muita força, né? Porque você quebra aquela força nuclear forte que mantém essas partículas elementares grudadas. É o que eu falei lá no meu último vídeo sobre o surgimento do universo, né? Sobre os três quarks, né? Porque os três quarks é quem cria esse campo nuclear forte para manter essas partículas grudadas, né? Lembre-se, eu mostrei até a tabelinha, né? Nós temos 6 tipos de quarks, mas o fundamental são 3 quarks, ou seja, 2 quarks de up e 1 quark de down, né? Ou seja, 2 sobre 3 e o 1 sobre 3, né? E quando eu mostrei até a conta para vocês, eu vou colocar aqui de novo, ó. Quando a gente soma isso daqui, no final, o 2 sobre 3 vai dar pra gente uma partícula de próton e o 1 sobre 3 vai dar pra gente a partícula de nêutron, né? Porque vai dar 0 ali, tá? E o E significa E de elementar, que são essas partículas elementares, né? Então, por isso que é importante os 3 quarks, porque ele cria esse campo nuclear forte, né? Que vai manter essas partículas. Então, quando você quebra essas partículas, isso vai gerar muita força, muita energia. E é o que acontece na fissão nuclear, tá? Então, a fórmula da fissão nuclear é essa que eu coloquei aqui para vocês. Olha só, nós temos aqui o urânio 235, né? O 235 ele representa um número de massa, tá? E o 92 é um número de prótons, né? Ou seja, nós temos o urânio, a partícula de nêutron que vai chocar, né, contra esse urânio e vai liberar ali pra gente mais 3 outros nêutrons e, consequentemente, essa energia, né? E o cuidado que a gente tem que ter é exatamente nisso daqui. Por quê? Ela vai gerar também nessa reação, tá, o bário e o criptônio, que são 2 partículas radioativas. E aí tá o perigo da fissão nuclear. É o que a gente teve ali na bomba de Hiroshima e Nagasaki, que foram 2 bombas também, né? Uma foi uma bomba de urânio e a outra de plutônio, né? As duas são elementos pesados, né? Que você consegue fazer a fissão nuclear, né? E temos também o próprio exemplo de Chernobyl, né? A usina nuclear ali de Chernobyl, que também funciona com a fissão nuclear. Então esse é o perigo, né, da fissão nuclear, porque você gera a radiação para ter uma fissão nuclear, né? E a gente temos aí os resultados dessa radiação, que você tem a morte de muitas pessoas em decorrência, né, dessa grande explosão que foi a fissão nuclear. Então, inicialmente, a gente usou a fissão nuclear para os fins militares, para a criação das bombas nucleares, as bombas atômicas, né? E depois nós passamos a usar a fissão nuclear para fins, por exemplo, de energia elétrica, como é o caso das usinas elétricas, foi a usina nuclear, né, no caso, tá? A usina de Chernobyl, né, que acabou explodindo. Então, se você não domina
né, a fissão nuclear, isso pode ser perigoso porque vai ter consequências muito severas caso isso saia do nosso controle, né, e exploda, né, é o que aconteceu e que a gente viu aí na história, tá? Então, basicamente, a fissão nuclear, tá, é a quebra de partículas, diferente da fusão, porque a fusão vai ser a soma, tá? Ela vai juntar partículas, né? Então, a fissão, ela quebra para produzir essa energia e a fusão, ela junta para produzir uma energia ainda maior. Ou seja, a fusão nuclear é muito mais forte do que a fissão nuclear, tá bom? Então, quando que ocorre a fusão nuclear? Primeiro, a fusão nuclear, eu vou dar um exemplo para vocês, ela está ocorrendo agora, nesse exato momento, lá no Sol. Por quê? Quando ele pega duas partículas, por exemplo, de hidrogênio, tá? E quando ele atinge 10 milhões de graus Celsius, ele gera uma partícula de hélio. Ou seja, é muito mais força, muito mais energia. E essa é a fórmula da fusão nuclear. Ou seja, nós temos aqui, ó, duas partículas, tá, de hidrogênio que elas vão se juntar, né, numa determinada temperatura. Isso vai dar origem ao hélio, ou seja, na melhor das hipóteses, né, se ninguém acabar morrendo, tá, ou por causa da explosão, que é muito mais forte, ou por causa das altas temperaturas, mais de 10 milhões de graus Celsius, né, para você atingir esse estado da fusão, as pessoas vão ficar com voz de pá, porque a fusão nuclear ela vai gerar o hélio ali pra gente, tá? Então a fusão nuclear ela vai ser muito mais forte, tá bom? E você tem que atingir essa temperatura aí de mais de 10 milhões de graus Celsius para você fundir os dois hidrogênios, né? Então você me pergunta assim, professor, nós também conseguimos construir a fusão nuclear aqui na Terra? Infelizmente, eu tenho o desprazer de falar para vocês que conseguimos. É o caso da bomba de hidrogênio, que é muito mais forte que a de Nagasaki e Hiroshima, né? Então, nós conseguimos fazer isso, mas para você explodir essa bomba de fusão, você tem que atingir esses 10 milhões de graus Celsius, que é muito difícil. E por isso que a fusão nuclear até hoje é uma coisa difícil para a gente criar. É muito mais fácil fazer a fissão, né? Que nós já temos o domínio de reatores nucleares, de bombas nucleares, né? Do que a fusão, que é uma coisa que ocorre, por exemplo, aí no Sol, né? Porque você tem que atingir 10 milhões de graus Celsius para você fundir, então, e dar origem ao hélio e, consequentemente, essa energia, né? Essa explosão que seria muito mais intensa, muito maior do que a da fissão nuclear, tá bom? Então, resumindo, a fissão nuclear, ela quebra partículas para gerar mais energia, tá? E a fusão nuclear, ela soma partículas, gerando mais energias do que a fissão, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro esse vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou dúvida, comenta aí que eu tenho o prazer de responder para vocês, tá bom? Então, um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, conhecimento é verdade, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Nos vemos lá. Fui!